Então, gente, boa noite, né? Dando continuidade, né, ao nosso programa mensal de educação continuada. A gente vai comentar hoje um assunto muito importante, né, que é infecções do trato respiratório. Só para vocês terem ciência da importância, né, é o segundo evento infeccioso mais comum, né? Ele só perde para infecções do trato urinário, por isso que é muito importante a gente discutir, né? E não é por coincidência, a gente chamou João Paulo França, né, que é infectologista da nossa equipe, também é infectologista, né, responsável, né, por um hospital de referência em doenças pulmonares, né, que é o Hospital Otávio de Freitas. Então, ele é uma referência aí em infecções do trato respiratório, então é uma figura bem enquadrada para comentar com a gente, né, sobre as atualizações e o manejo que a gente pode ter, em especial no ambiente domiciliar, né, que é o ambiente que a gente assiste em nossos pacientes. João Paulo, fica contigo, meu filho. Um abraço. Então vamos lá, né, pessoal? Fico lisonjeado pelo convite, né, para a gente poder debater um pouco o assunto. E é uma conversa aqui, tá? Que fiquem à vontade de dar sua opinião, bem, discutir o assunto, tirar uma dúvida. A gente vai pegar bem para a realidade do home care e para a gente ver como é que a gente pode manejar nosso paciente e quando a gente vai precisar de um hospital ou não. Então, nosso tema, né, de hoje é a infecção do trato respiratório inferior. E aí, você sabe muito bem, né, que qualquer enfermeiro, qualquer médico aqui que esteja participando dessa reunião sabe muito bem que isso não é algo incomum. Eu acho que todo mundo já tratou alguma infecção do trato respiratório inferior, uma pneumonia, ou já viu, ou já teve um parente com essa infecção. Então, a gente não está tratando de algo raro, sendo que a gente precisa comentar algumas atualizações, precisa comentar alguns conceitos para saber com o que a gente está lidando e trazer isso para a nossa realidade do home care. Então, a pneumonia, né, é um problema comum e sério. Tá? Todo mundo já viu a pneumonia. Porém, todo mundo já viu um paciente que teve um desfecho desfavorável por causa de uma pneumonia. Você já deve ter visto um óbito por causa de uma pneumonia, já deve ter visto sequelas por causa de pneumonia e por aí vai. Para vocês terem ideia, em 2019 foi responsável por 100 mil mortes no Brasil. Só a pneumonia, tá? Sem outras causas secundárias, ela puro. É a segunda maior causa de hospitalização no nosso país. 20% dos pacientes que pegam a pneumonia, eles vão requerer uma hospitalização. Ou seja, 1/5 dos pacientes, 1 a cada 5 pacientes vão precisar de um hospital. Isso é uma repercussão muito grande para a sociedade e também para a nossa realidade. Para vocês terem ideia, no Brasil o gasto vai por em torno de 378 milhões de reais, sendo 80% desses pacientes com pneumonia idosos. O perfil ele é mais comum nos meses de inverno e mais comum em homens, tá? Porque o homem ele tem mais exposição a germes patogênicos, né, que podem infectar o nosso pulmão. E o inverno, porque o inverno favorece, além de tudo, a aglomeração, e o inverno também deixa o clima e o ar mais denso. Isso diminui o trabalho das nossas vilosidades pulmonares que não conseguem botar os patógenos para fora do pulmão. Então, tudo isso vai pesando dentro da nossa realidade, né, do nosso contexto. Então, sempre que a gente vai ter aquela transição do verão para o inverno, e a gente vai ter sempre mais uns quadros de pneumonia. Outra coisa que acompanha também são as infecções virais. Toda vez que a gente tem uma infecção viral, ela pode puxar também as infecções bacterianas por pneumonia. Ele pega muitos extremos de idades, então crianças menores de 5 anos e os idosos. Se vocês verem direitinho, dentro da realidade do home care, esses extremos de idade são o grupo populacional de pacientes que predominam. E aí vamos, assim, tratar algumas definições para a gente não estar falando algumas coisas erradas no dia a dia, tá? Eu estou desenhando aqui esquematicamente para vocês um pulmão, né? E a via aérea respiratória superior. E isso daqui, eu cortei um pedacinho desse pulmão e mostrei para vocês aqui o alvéolo, que é simplesmente a unidade de troca gasosa do pulmão com o nosso sangue. Então, quando a gente tem uma infecção do alvéolo, tá? Por dentro aqui do alvéolo e bronquíolo, a gente tem uma infecção, uma pneumonia.
Já, e isso ela tem que ser causada por vírus ou bactéria, tá? Isso aí, a pneumonia tem que ter um agente causal dentro desse contexto. Já a pneumonite não necessariamente a gente vai ter o agente. A pneumonite simplesmente é a inflamação imunomediada, bem, a pneumonia ou outro patógeno causa. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, o coronavírus. O coronavírus, aquela síndrome da angústia respiratória que ele dava, aquilo ali era uma pneumonite. Era uma inflamação imunomediada, desordenada, que fechava o pulmão do paciente e o paciente entrava em insuficiência respiratória. Aquilo ali era uma pneumonite. Mas, quando a gente tem a ação direta do vírus ou da bactéria, aí ele se torna uma pneumonia. Quando a gente tem uma lesão direta do agente patogênico, aí é uma pneumonia. E aí, nesse contexto, a gente também vai ter a bronquite, quando são os brônquios que são acometidos. Aqui, se vocês verem bem, tá? Aí a inflamação no brônquio, na unidade bronquiolar, ela é a bronquite. Isso pode ser por asma ou por infecção. Nem toda asma está associada à infecção. Vê que complicado, tá? A pessoa vê uma bronquite, já fica achando necessariamente que é infecção e já quer logo fazer antibiótico. Quando, na verdade, essa bronquite, ela poderia ser muito bem tratada com todas as medicações de resgate da asma, sem necessidade de antibiótico. E aí a gente tem a bronquiolite, tá? Quando é só os bronquíolos, que é logo atrás aqui dos alvéolos acometidos. A bronquiolite é essa inflamação dos bronquíolos. A grande maioria das bronquiolites é virais. Quem está acostumado a lidar com pacientes menores que 5 anos, a gente tem muita bronquiolite viral nesses pacientes. E tem um empiema, que é uma coleção purulenta na pleura, tá? E já não é o pulmão, é essa capinha que recobre aqui o pulmão, que se chama pleura. Outro que a gente tem também é o abscesso pulmonar. O abscesso pulmonar é quando a gente tem uma coleção, tá? Purulenta, bem organizada, circunscrita dentro do parênquima pulmonar. Já não é na pleura aqui, tá? Se for na pleura é empiema. Se for no parênquima é abscesso pulmonar. E eu digo e repito para vocês, tá? Ninguém tem pneumonia de graça. Por que eu estou falando isso? Porque a pneumonia ela tem que acontecer por algum motivo do paciente ou da exposição. Eu, um paciente saudável, sem muita exposição, não pego pneumonia assim de graça. Não é feito uma infecção de via aérea superior, uma sinusite viral, que eu pego um simples contato com alguém. A pneumonia não, ela requer um conjunto de fatores para acontecer. Por exemplo, nosso sistema de defesa, tá? Nosso sistema de defesa, ele tem uma série de mecanismos aqui para conter a infecção do trato respiratório inferior. Um deles são os movimentos ciliares, tá? Essas células que recobrem todo o trato respiratório inferior, ela faz movimentos para fora, de baixo para cima, para colocar todas as impurezas, bactérias e vírus que entram nessa unidade para fora. O paciente tabagista, por exemplo, por sua vez, ele tem uma discinesia desses cílios, tá? Esses movimentos ciliares, eles não acontecem ou esses cílios estão ausentes. Outra situação também é o paciente ter fibrose cística. A gente pega aqueles pacientes menores de 5 anos que têm fibrose cística. Os movimentos ciliares também, assim como o muco desse paciente, não funciona de maneira adequada. Outra situação também, pacientes que se expuseram muito à fumaça também, eles têm lesões nesses movimentos ciliares. E por aí vai, tá? A gente também tem a vigilância imunológica, que são células da imunidade inata que estão aqui, toda a vigilância. Quando um patógeno chega, ela identifica e rapidamente aciona o sistema imune. Se for um vírus, ele aciona logo a questão dos anticorpos. Por isso que a gente toma algumas vacinas, como o pneumococo, por exemplo. E aí ele pega e aciona e já combate esse vírus de pronta hora, tá? Outra coisa, o tecido epitelial tem que estar íntegro. Eu vou pegar o exemplo, o paciente que esteve no incêndio e inalou muita fumaça. Esse tecido epitelial aqui, ele não vai ter íntegro, isso não vai estar íntegro e isso facilita adentrar, tá, o patógeno aqui. O paciente de asma crônica não controlada, ele tem alteração nesse epitélio também, e aí o patógeno entra. E dentro da questão do tecido epitelial íntegro, temos o surfactante. Nada mais é que um óleozinho, tá? Que
recobre a superfície dos alvéolos e algumas superfícies aqui do bronquíolo para manter essas unidades respiratórias abertas, pérvias. Lembra da bolha de sabão? Pronto, o surfactante faz a função de uma bolha de sabão. Ela mantém aquela bolha ali aberta. Se a gente oxidar esse surfactante ou fazer alguma situação com esse surfactante, principalmente em menores de 5 anos, que quando está com a formação incompleta, esse surfactante também não está maturado, a gente, esses pulmões, esses alvéolos ficam colabados e permitem que algumas bactérias se alojem ali. Então, ninguém tem pneumonia de graça. Você vê que todos esses fatores aqui, eles têm que estar alterados para a pneumonia acontecer. No paciente idoso, por exemplo, tudo isso está envelhecido e não está funcionando de maneira adequada. E isso favorece a pneumonia no paciente idoso. O paciente traqueostomizado, ele tem um grande filtro que é a via aérea superior. Tá? O nosso nariz e também até a boca da gente, ele faz um grande filtro para que secreções não desçam. E aí o paciente está traqueostomizado, se não ter feito a manutenção adequada desse traqueóstomo, a gente facilita a pneumonia facilmente. Outros fatores também, né, como eu disse para vocês, de maneira agora mais exemplificada, né, cada fator desse dando problema e a doença. Por exemplo, problemas no muco e no cílio. Tabagismo, que eu disse a vocês, dá distúrbios ciliares. Mas a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica dá distúrbios obstrutivos que dificultam a saída de secreções, patógenos e vírus. E isso daí facilita a pneumonia. Quebra do epitélio como um dano, um afogamento, tá? Uma intubação. Sim, a intubação acaba dando dano na via aérea e facilitando a colonização de bactérias. Infecções virais. As infecções virais dão um dano no epitélio respiratório, favorecendo algumas bactérias adentrarem. Questão de broncoaspirações, tá? Que isso também facilita. E o nível de consciência é algo primordial nisso. E aí, dentro desse contexto, se você olhar direitinho, tem muito paciente, por exemplo, que tem a sequela de um acidente vascular encefálico que perde a capacidade de se proteger contra broncoaspirações. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a esses pacientes. A fragilidade em si, tá? O paciente frágil, idoso, ele tem, por exemplo, menos músculo na caixa torácica dele. E aí ele perde uma proteção contra algumas broncoaspirações, como um reflexo de tosse. E isso pesa para esse paciente, favorecendo pneumonia. A saúde bucal, gente, isso eu preciso comentar, tá? Saúde bucal é um grande uma grande ato de prevenção de pneumonias, como também de infecções, por exemplo, endocardite, tá? Infecções de corrente sanguínea. A nossa boca é um grande, como eu posso dizer para vocês, é um grande local que alberga muitas bactérias. Se a gente não cuida dessa saúde bucal, ali vai virar reservatório de bactérias que podem causar pneumonia. Então, nossos pacientes, principalmente os pacientes de alto risco para ter pneumonia, eles precisam de avaliação dentária 2 vezes no ano, no mínimo. Fiquem de olho nisso, para quando vocês comentarem com os familiares, tá recomendando essa avaliação. Então, vamos lá, né? A imunodepressão, tá? Quando o estado imunológico do paciente cai, também favorece a infecção. Então, a gente tem a maior causa de imunodepressão adquirida, que é o HIV, como também tem os pacientes que fazem transplantes e os pacientes desnutridos. Bem, o que a gente come, né, define muito do que a gente é. Então, a desnutrição vai facilitar também a questão da pneumonia. E aí eu trago para vocês alguns padrões de pneumonia, tá? A gente tem a pneumonia alveolar. Se você pegar aquela estrutura do alvéolo, não sei se vocês lembram, e quando a gente enche a estrutura do alvéolo de patógenos, células de defesa, um termo mais popular, a gente enche aquilo tudinho ali de secreção, a gente tem uma pneumonia alveolar. E aí o paciente vai ter aquela tosse esverdeada, tá? Aquela secreção esverdeada. No raio-x a gente vai ver aquela condensação mais lobar, né? A pneumonia lobar. Já o padrão intersticial, em vez de ser o centro que está acometido,
vai ser o interstício, que é a paredezinha do alvéolo. E aí, no raio-x, ele não fica tão evidente, ele fica uma trama mais difusa, um padrão intersticial, que a gente diz retículo nodular. E por incrível que pareça, gente, no raio-x ele fica menos feio do que a pneumonia lobar. Mas, na realidade, o paciente com pneumonia intersticial, se vocês verem bem aqui, ó, vou botar com laser, fica mais difícil para o corpo trocar oxigênio com sangue, porque está grossa essa parede. Então, a pneumonia intersticial é a pneumonia que mais causa hipoxemia, o paciente fica sem oxigênio. Então, é a mais angustiante e que a gente precisa ter cuidado, porque no raio-x não vai estar tão feio assim, mas o paciente vai estar com a clínica horrível. Aí aqui, ó, dentro da pneumonia alveolar, a gente tem a lobar, que é quando várias estruturas são preenchidas, tá, com esse exudato, e algumas estruturas mais distais podem não estar preenchidas. E aí a gente tem um broncograma aéreo. Então vai ter aquele brancão ali do raio-x com uma trama de bronquíolos ainda pérvios, mas que está obstruído na maneira de localização mais proximal. Temos a broncopneumonia, tá? Que aí já tem muito relacionado no padrão de broncoaspiração, que é quando uma via mais proximal ela é obstruída. E aí tudo que está após vai ficar obstruído também. Aí geralmente, se você ver aqui, ó, é na base, tá? Por quê? Porque o paciente de broncoaspira, isso vem descendo, descendo, descendo e tampa um brônquio menor, tá? Um bronquiofonte menor, e aí acaba causando aquele padrão de broncopneumonia. Outra situação aqui que eu vou mostrar para vocês no intersticial é a pneumonia atípica, né? A gente nem usa muito essa classificação, mas são bactérias assim que não causam esse padrão exudativo, é mais o padrão intersticial, e ele fica todo espalhado. A gente tem aqui algumas situações, como micoplasma, a clamidófila, né, que é a clamídia, a pneumoniae, e a legionela, muito presente em ar-condicionados, tá? E encanações. E vírus também, tá bom? O vírus da influenza adora dar isso daqui. O chama a atenção para o micoplasma porque ela é uma bactéria especial, ela é uma bactéria que não tem parede celular. Então a gente não pode usar antibióticos que atuam na parede celular. Por exemplo, eu não posso usar uma amoxicilina para tratar o micoplasma, porque o micoplasma não tem parede celular, então não vai funcionar. Agora, uma azitromicina, ele consegue pegar o micoplasma, por exemplo. E aí, a gente vai comentar sobre a infecção pulmonar advinda da exposição na comunidade, né? Aquele paciente que não teve o contato com o hospital. A gente também vai comentar sobre o paciente que teve contato hospitalar. E aí eu vou mostrar para vocês como é geralmente o paciente, né? Ele tem uma história de febre, tudo isso agudo, tá? Tosse e falta de ar. Isso é em curso de 3 dias, podendo chegar até 7 dias. Note que ele é diferente da tuberculose, que é um curso que demora 3 semanas, por exemplo, para acontecer. E aí o paciente vai ter febre, vai ter taquicardia, pode ter taquipneia, tá? Aquela respiração acelerada. A tosse é produtiva, geralmente a secreção começa amarelada e torna-se mais esverdeada, podendo até ter hemoptóico, tá? Por lesões da parede dos bronquíolos dos alvéolos. E aí o paciente vai ter o murmúrio vesicular diminuído e o estertor na ausculta. Eu trouxe alguns exemplos, eu não sei se vai pegar aqui, vamos tentar. Não sei se vocês estão escutando. Isso aqui é o murmúrio vesicular, tá? E aí a gente tá vendo um estertor, principalmente no final ali do murmúrio. E vocês estão vendo um estertor fino, bem discreto. Aquele barulhinho como se fosse um cabelinho roçando aqui no ouvido. Tudo isso é na ausculta, tá? Isso aqui é quando a gente faz a ressonância vocal, tá? A gente bota a escuta do paciente e pede para ele falar 33, e aí a ressonância vocal dele vai estar aumentada. A gente escuta mais evidente quando um paciente tem pneumonia, porque o som se propaga melhor no sólido.
Então, vamos lá, né? Essa pneumonia, em alguns pacientes, pode evoluir para algumas complicações. Uma delas é o derrame pleural, tá? Que é quando a pleura se recobre, se enche de exudato, tá? De infiltrado inflamatório ou até de pus, né? Um exudato purulento. Quando a inflamação é próxima da pleura, ela absorve por inflamação esse líquido. E aí ele vai crescendo. O que é que acontece com o pulmão aqui, ó? O pulmão começa a diminuir de tamanho. E aí, as trocas gasosas nesse pulmão vai ficar mais comprometida. No nosso paciente que já é fragilizado e precisa de muito oxigênio, isso vai ficar uma situação bastante complicada. Outra situação é o empiema, que, né, quando o derrame pleural começa a ter coleção de pus, e essas coleções começam a se organizar. E aí começa a ficar mais difícil de drenar, tá? Isso vai dar necrose da pleura. E aí, necrose da pleura vai dar adesão, tá, dessa pleura, fibrose. E isso quer dizer o quê? Que a pleura vai ter menos capacidade de fazer o rolamento aqui na caixa torácica. E esse pulmão vai começar a ficar preso, diminuindo sua capacidade de expandir. E a complicação mais temida é a fístula, tá? A fístula pulmonar, que é quando abre um orifício aqui e o pulmão começa a se comunicar com a pleura. E aí, o que é que isso acontece? O famoso pneumotórax. O ar começa a ficar aprisionado aqui, aprisionar e vai ocupando toda a superfície da pleura e o pulmão não sobra espaço nenhum para oxigenização. Outro também é o abscesso cavitário, né, nos pulmões. Muito provavelmente por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, que ele dá uma necrose mais liquefeita, tá? O abscesso, a cavitação a gente vê muito na tuberculose, mas o abscesso cavitário, que é aquele cheio de necrose, e de secreção purulenta, isso é no Staphylococcus aureus. E aí, vamos lá, né? Aqui tem uma foto desse mesmo local, né? Uma foto de uma autópsia, mostrando como ele é diferente. Porque a cavitação da tuberculose, por exemplo, ela não tem grandes preenchimentos e a parede da cavitação da tuberculose é mais espessa, porque há o tempo de organização celular disso, porque é uma infecção mais crônica. E aí, os estafilococos, né, feito disso, e alguns gram-negativos que a gente ocorre por broncoaspiração. E aí, a gente tem que responder uma pergunta muito importante, né? Dentro da gravidade do paciente. Em termos práticos, claro. Se eu interno ou não esse paciente. Se eu trato com oral ou endovenoso. Essas perguntas têm que ser respondidas, tá? E a gente tem um mnemônio para ajudar isso de maneira bem objetiva. Sei que vocês conhecem, que é o CURB 65, né? É um mnemôniozinho mostrando situações que podem lhe ajudar, tá? Se nesse CURB 65 ele pontuado tiver 2 pontos, a indicação de levar para um hospital de internação, ela é bem evidente. Mas isso aqui, minha gente, eu estou falando um paciente que você está atendendo no ambulatório. Por quê? No home care a gente vai ter oxigênio. No home care a gente vai ter ventilação mecânica. Então a gente precisa adaptar esses critérios para o home care. De qualquer maneira, assim, o CURB 65 tem um grande problema da ureia, né? Que a ureia é maior que 50. Nem sempre você está com o exame ali na mão. Então a gente recomenda que seja o CRB 65. Se o paciente tiver alteração nível de consciência, que é o C, frequência respiratória maior que 30, e a pressão sanguínea, né, tiver a sistólica menor que 90, por exemplo, já vai pontuando um importante aqui. E se a idade for maior que 65, já é mais um ponto. Mas isso é um critério mais ambulatorial / hospital. Dentro do home care, como é que a gente vai avaliar essa gravidade? Já que eu tenho oxigênio, já que eu tenho ventilação mecânica lá, como é que eu vou fazer? Vamos lá, gente. Eu criei alguns critérios aqui, tá? Baseado na literatura, para a gente se basear, tá? E aí, quando eu levo o paciente do home care para o hospital ou não? Então, eu vou dar os critérios azuis e os critérios graves, que são os vermelhos. Quando o paciente tem uma frequência respiratória maior que 30, múltiplos infiltrados lobares no raio-x, confusão e desorientação, ureia elevada, tá? Leucócito menor que 4.000, temperatura menor que 36 graus, e hipotensão, se eu tiver 3 desses critérios azuis, é melhor que o nosso paciente seja manejado no hospital.
senão a gente consegue manejar, a chance de a gente conseguir manejar esse paciente no home care é alta. Já esses critérios vermelhos, eles basta pontuar um, ele já é uma indicação da gente levar diretamente para o hospital, tá? Paciente em sepse, o paciente com insuficiência respiratória, um critério desse já é mandatório que a gente leve o paciente para o hospital. Então, exemplificando para vocês, um critério do vermelho é hospital. 3 critérios do azul, já a gente pode pensar em levar para o hospital. Antes disso, antes desses 3 critérios azuis, não é muito indicativo da gente levar ao hospital, a gente consegue manejar no home care. Dr. Romualdo levantou aí a mão. Eu não sei se ele quer falar alguma coisa. Oi, João. Tá me Pode ouvindo, falar. João? Estou sim. João, só uma observação excelente aí, essa questão de fazermos esse tipo de score é muito importante. Aí só lembrando, e você vale salientar, né, que na avaliação de gravidade, nós, nesses critérios azuis, a gente praticamente, para o médico visitador ou plantonista da intercorrência, ele vai identificar a hipotensão, a frequência respiratória, o quadro confusional, né, e a temperatura. Os outros, nós vamos precisar de artifícios de exame complementar para poder se configurar o score, né? Perfeito, doutor Romualdo. Só. Então é isso. Para aquela avaliação ali de imediato, é quando a gente não tem o acesso imediato ao prontuário, né, aos exames do paciente, aí realmente a gente só vai ter aqui a hipotensão, a frequência respiratória e a temperatura e a confusão como critérios que a gente pode ver ali na hora de uma intercorrência. E aí o tratamento, tá? O tratamento dentro do nosso contexto de home care, que foi estudado dentro da nossa microbiota, vimos algumas situações aqui, tá? A gente traz para vocês algumas indicações. Se for uma pneumonia comunitária, sem indicação de internamento hospitalar, tá? A gente usa amoxicilina clavulonato, ok? Ou levofloxacino VO. Se for uma pneumonia comunitária que preenche alguns critérios de gravidade, eu botei aqui traduzido como indicação de internamento hospitalar, mas na verdade preenche alguns critérios de gravidade, como pressão, hipotensão, febre, etc. O paciente também não tem a via oral pérvia, aí a gente faz a ceftriaxona com azitromicina. Por que a azitromicina entrou aqui? Para pegar aquele micoplasma, que o beta-lactâmico não funciona. Ou levofloxacina endovenoso também. Note que a dose aqui é 500 miligramas, tá? Não precisa ser 750. 750 para bactéria multidroga resistente, para infecções com sepse, com gravidade, com choque. E aqui nesse paciente que é mais grave, a gente tem que sempre pedir hemoculturas e cultura de escarro, tá? Ou secreção traqueal se o paciente tiver algum dispositivo respiratório, tá bom? E aí, se o paciente, e aí vem a nossa dica, tá? Se o paciente, ele em 48 horas evoluir com 48 horas sem febre, tá em termos de avaliação clínica melhor, a gente pode trocar esse medicamento para oral. E note que aqui a gente tem a correspondência, é só você subir, ó, trazer de baixo para cima. A gente pode tentar a medicação oral. E lembre-se, a medicação oral é bom para todo mundo. É bom para o paciente, tá bom? Porque o medicamento endovenoso, ele não tem aquela primeira passagem pelo fígado, quando é absorvido. E aí, a chance de efeito colateral do medicamento endovenoso é maior. A chance de ter flebite no medicamento endovenoso, ela é maior. A chance de um acesso que está ali desnecessário infectar, ela é maior. Já o medicamento oral, ele tem uma passagem primeiro no fígado, então diminui a chance de efeitos colaterais. É mais fácil de aplicar uma medicação via oral. Não requer muito horas do profissional de saúde ali para aplicar. Não precisa de um acesso que pode infectar se tiver ali desnecessariamente ou causar uma flebite.
E a medicação oral, ela também, em termos de custo, ela é acessível, tanto para o paciente como para a instituição de saúde. Então, a via oral, ela sempre é preferível quando o paciente tem condições. Já a pneumonia comunitária em pacientes com fator de risco para a colonização de bactérias mais atípicas, diferentes, são aqueles pacientes com DPOC diagnosticado, ou alguma pneumopatia estrutural, como uma bronquiectasia grave, ou uma asma que é grave e não está controlada, né, anos de descontrole, esse paciente vai ter que começar a cobrir a pseudomonas comunitária. E aí a gente entra como primeira opção, né, a ceftazidima ou o levofloxacino endovenoso. Tá? Depois a gente tem que passar esse tratamento para oral. A gente tem a opção também da piperacilina tazobactam e do meropenem, mas sempre prefiro essa primeiro, essa segundo, terceiro e quarto e último, ok? E aí lembrando, melhorou, tá mantido, a gente tenta o descalonamento para via oral, ou o GTT, né, o sonda nasoenteral. E aí pode ser o levofloxacino, que desses é o que pode ter, que também tem a formulação por via oral, tá? Uma coisa que eu lembro muito aqui, eu vou mostrar alguns estudos para vocês. Não tem benefício a gente tratar uma pneumonia por mais de 7 dias. Se chegou no 7º dia e seu paciente melhorou, o primeiro questionamento que você tem que fazer é realmente uma pneumonia? É realmente uma pneumonia bacteriana? O segundo questionamento que você tem que fazer, se não funcionou com 7 dias, é porque aquele antibiótico não presta. Não adianta insistir nele. A gente tem que tentar outro tratamento. E aí, por isso que a gente tem que pedir a cultura sempre nesse paciente, para a gente saber onde está pisando. A cultura, antes de iniciar um antibiótico endovenoso, ela é essencial, ok? E aí, por isso que a gente tem que fazer isso sempre. Vamos lá. E aí eu vou entrar agora, né, terminando a pneumonia comunitária, eu vou começar a pneumonia nosocomial, né, a hospitalar, e a pneumonia associada à ventilação mecânica. Em termos de definição, é aquela que é adquirida em ambiente hospitalar, né? O paciente teve uma passagem por mais de 48 horas nos últimos 90 dias em alguma unidade hospitalar, né? Ficou internado por mais de 48 horas, ou associado a alguma ventilação mecânica, tá? Hoje a gente usa o termo pneumonia associada aos cuidados de saúde. E é importante frisar que aquele paciente que faz múltiplos esquemas de antibióticos, não necessariamente por causa de uma pneumonia, um exemplo, fica tratando infecção urinária o tempo todo e pega uma infecção pulmonar, esse paciente é experimentado com muitos antibióticos, esse paciente também se enquadra no contexto da pneumonia nosocomial, que vem no contexto dos últimos 90 dias de internamento, né, por mais de 48 horas, ou usou antibiótico nos últimos 90 dias também. Esse paciente também se enquadra. E aí os fatores de risco para esse paciente desenvolver a pneumonia nosocomial, né, é ter o uso de antibióticos nos últimos 90 dias, feito eu falei, mais de 48 horas de hospitalização nos últimos 90 dias, né, paciente longa data no home care, tem aquele internamento no home care por mais de 14 dias, paciente dialítico, né, que frequenta a clínica de diálise, paciente que tem um convívio intradomiciliar, né, com algum paciente já sabidamente colonizado por bactéria multidroga resistente e paciente que tem convívio recente em hospitais, clínicas de diálise ou instituições de longa permanência, um asilo, por exemplo, que a gente usa muito esse termo hoje em dia. E aí a principal infecção numa unidade de terapia intensiva. A cada 1.000 pacientes que se internam lá, 7 a 46, dependendo do local, vai ser por causa de uma pneumonia hospitalar. E por que acontece isso? Tá? São vários fatores que giram em torno disso. A microbiota do paciente, se a microbiota do paciente vier alterada ou manipulada por causa de antibiótico, ela favorece o crescimento de bactérias resistentes ou diferentes de hospital. Fatores estruturais que fazem com que aquela bactéria dure muito tempo ali, um DPOC, por exemplo, e a imunidade do paciente. Paciente fragilizado, por exemplo, tem um alto risco de ter mais essas bactérias, né, e ficar com elas por mais tempo.
A microbiota oral também influencia, por isso que a saúde oral é importante, né? Mostrando para vocês que a gente tem os streptococcus, né? Os Staphylococcus aureus e algumas enterobactérias. Naquele paciente que tem um status de higiene precária oral, né? E usa prótese, Pseudomonas e Acinetobacter pode aparecer. Acinetobacter e Pseudomonas também aparece muito naquele paciente que está em uso de ventilação mecânica, porque essas duas bactérias adoram crescer em plástico. E aí, você já sabe. Paciente que faz o uso de sonda nasogástrica, tá? Sonda orogástrica. Por quê? Porque esse é muito calibroso. E aí deixa o esfíncter esofagiano pérvio. E aí favorece o retorno ao refluxo de conteúdo gástrico e, consequentemente, o risco de broncoaspiração. Tá? E aí falei para vocês também a questão da intubação, que favorece uma ponte para a bactéria chegar, e na própria intubação, naquele plásticozinho ali, pode se formar o biofilme. Principalmente quando a gente faz uso de nebulizações, né? A gente fica instilando soro 0,9% naquele traqueóstomo, naquela ventilação mecânica, que se tiver alguém da físio aqui, poderia falar muito bem que não se indica mais estar instilando soro, né, em ventilação mecânica. E isso daí tudo favorece o aparecimento desse biofilme, que é uma estrutura que favorece a permanência de bactérias. E o status nutricional, tá? Quanto menos músculo o paciente tiver, menos ele consegue botar as secreções para fora e favorece as infecções. E a gente sabe que nossos pacientes de longo internamento, eles têm uma tendência maior a ser desnutrido. E aí, fatores de risco, né? Ainda disso, para a pneumonia hospitalar, tá? A idade, rebaixamento de nível de consciência, a questão da posição supina, né? O paciente com a cabeceira elevada é muito importante, porque diminui o refluxo, a questão do refluxo gastroesofágico. A dieta interal com dispositivos adequados, numa vazão adequada. Pacientes que têm doença pulmonar estrutural também favorece. E a questão do uso prévio de antibiótico prolongado. Veja, tem duas coisas aqui que eu queria pontuar, tá? Essa dieta interal e essa posição supina. Você vê aí que são cuidados preventivos que a gente tem que tomar, e a gente mostra para vocês a importância da enfermagem no contexto de prevenção de pneumonias. E são duas situações aqui que a enfermagem fica de olho, né, fiscalizando. E isso faz muita diferença na prevenção de pneumonia. E também a questão que isso é um problema, gente, os inibidores de bomba de próton. Para quem não conhece, por esse nome, conhece como omeprazol, pantoprazol e etc. Essas medicações, elas agem inibindo uma moléculazinha lá, né, que faz com que mantenha o estômago ácido. E aí ele faz essa inibição de maneira irreversível. E aí isso só vai ser melhorado quando as células do estômago forem trocadas, e aí novos receptores, né, novas proteínas que fazem essa acidez do estômago forem produzidas. E tem gente que toma isso aí que nem brinquedo, tá? Tem gente que toma isso a perder de vista, assim como tem médico que prescreve isso daí como se fosse um sintomático. Isso tem um grave problema de como ele diminui a acidez estomacal. A acidez estomacal ela é necessária como fator de proteção contra bactérias. E aí a gente favorece a colonização de bactérias entéricas no estômago, que, por advento de uma broncoaspiração, pode facilitar facilmente uma broncoaspiração por pneumonia por essas bactérias entéricas. E a pneumonia é ventilação mecânica, né? O tempo de permanência, a gente tem que sempre trabalhar para tirar esse paciente da ventilação mecânica, porque ela facilita. Nebulizações desnecessárias também facilita a colonização. Pacientes cirúrgicos, né, e vítimas de trauma também facilitam, porque não tem, eles perdem muito a capacidade muscular, né, torácica de colocar a secreção para fora. Paciente de necessidade de transporte, né, demais. Toda vez que a gente manda o paciente para transporte, o risco de broncoaspiração aumenta demais. E isso daí pesa para aparecer a pneumonia associada à ventilação mecânica. A pressão do CAF tem que ser monitorada sempre, porque vai favorecer a broncoaspiração. E a questão da sedação e os bloqueios. Por isso que todo paciente que a gente tiver sedado, a gente precisa sempre reconsiderar essa sedação.
ela precisa mesmo estar ali. Todo dia esse exercício tem que ser feito, e não só pelo médico. Todos os profissionais que estão ali avaliando aquele paciente. Porque aí, a gente diminuindo isso, a gente diminui o risco da pneumonia associada à ventilação mecânica. Outra coisa bem importante nisso tudo é a higienização das mãos de toda pessoa que vai ali tocar e examinar o paciente. Isso não só inclui os profissionais de saúde. No contexto do home care, a gente também tem os familiares. E isso, gente, de todas as medidas de prevenção, isso daqui é responsável por um peso de 80% da prevenção. Se eu pudesse dizer, qual o mais importante aqui? É isso aí, é higienizar as mãos de maneira adequada. Isso a gente tem que pegar muito no pé de todos que estão envolvidos na assistência àquele paciente. E não é só o profissional de saúde, é o familiar também. E aí, como a gente faz o diagnóstico, né? O diagnóstico, ele vai dentro de um contexto etiológico, né? Dentro da suspeita clínica de pneumonia, que o quadro é similar àquele que a gente viu da comunitária, a gente tem que sempre, também tem maneiras não invasivas, né, de a gente dar o diagnóstico. Tem métodos invasivos também, mas a gente evita ao máximo. E também biomarcadores. Vamos comentar sobre cada um, tá bom? Outra coisa também é a hemocultura. Muitas dessas pneumonias elas fazem bacteremia, a gente pode detectar também por hemocultura. Então não esqueçam de pedir ou a secreção traqueal ou um escarro, tá? E também a hemocultura dos pacientes, sempre que você estiver suspeitando. E aí, sobre isso, tem os métodos invasivos de pneumonia associada à ventilação mecânica, que no caso pode ser o lavado broncoalveolar, né? E a broncoscopia, que eu acho totalmente desnecessário, aqui mostrando para vocês, tá? E a gente pode fazer a cultura quantitativa disso daí e a semi-quantitativa. E tem um estudo assim, comparando, né, essa questão de a gente fazer por broncoscopia, que é bem invasivo, que vai bater lá no pulmão, ou fazer apenas pelo aspirado traqueal em ventilação mecânica. E viu que não houve diferença entre os dois. E esse daqui é menos invasivo. Então, quanto menos invasibilidade a gente dá ao nosso paciente, é menor, porque diminui o sofrimento e diminui a estadia do nosso paciente, tem que ser a mais confortável possível. Então, quanto menos sofrimento, menor. Dentro do contexto do diagnóstico, né, a gente tem o TREM1, PCT, tá, que são alguns marcadores que estão sendo testados, mas não estão dentro da nossa realidade. Só esse PCT aqui, que é a procalcitonina, ele está dentro da nossa realidade, porém com preço ainda não muito acessível, mas eles fazem parte do nosso diagnóstico. Esses daqui eles são marcadores que vê o grau de inflamação do paciente. Podem ajudar a gente, veja, se está aumentando o grau de inflamação do paciente, isso quer dizer que o paciente está infectando. E aí, dentro desse contexto, né, a gente pode inferir um diagnóstico. Mas lembrar que esses marcadores eles sempre estão atrasados 24 a 48 horas em relação ao status atual do paciente. Então, a gente fala para vocês sempre, isso vai ajudar? Vai, mas o que é mais importante é isso aqui, é a clínica do paciente. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui são alguns marcadores, né? A gente tem o CPIs, que pode ver a questão, são preditores de infecção, né, associada à ventilação mecânica, mas hoje em dia a realidade isso não traz grandes acréscimos para a nossa realidade, tá? Outra coisa também, os patógenos envolvidos, e aí a gente vê ainda que o Streptococcus, ele ainda predomina nas pneumonias hospitalares precoces, se você ver bem aqui, o Streptococcus e o Streptococcus hemolítico são os mais comuns naquela pneumonia no início. Já, por exemplo, estenotrofomonas, pseudomonas, eles são nas mais tardias, tá? Geralmente 11 dias de hospital, 5 dias de hospital, 4 dias de hospital. Esses não, são mais recentes. E aí, aqui é mostrando um contexto de resistência, tá? Que aí a gente vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, 48% de resistência do Staphylococcus à oxacilina. Se a gente descer aqui, ó, 11% de resistência à meropenem. Aqui no Brasil a gente tem uma realidade um pouco pior, tá? A gente vem calculando na Interne que nossas Klebsiellas têm
cerca de 20 a 21% de resistência ao meropenem. Então, a gente tem que ficar de olho qual antibiótico vai escolher e é sempre bom discutir com a CCID. O tratamento, né? A gente tem que sempre ver isso daqui, gente. Se o paciente fez uso de antibiótico prévio, se o paciente tem histórico de uso de carbapenêmicos, do meropenem, imipenem, etc., e se apresentou ou não internamento hospitalar prolongado. Porque isso daqui vai guiar a terapia, tá? Pacientes sem alto risco de mortalidade, sem fatores de risco para Staphylococcus aureus metacilino resistente, a gente pode fazer esses esquemas aqui. Mas quem é o paciente com fator de risco para MRSA? É aquele paciente que já frequenta diálise, aquele paciente que é grande, queimado, né? Aquele paciente que tem alguma cirurgia grande, ou aquele paciente que é frequentador de instituições de longa permanência. Se o paciente tem alto risco de mortalidade, com fator de risco para MRSA, a gente vai ter que fazer ou tazocin, ou cefepima, ou meropenem, mas tem que vir associado com essa vancomicina aqui, ok? Vamos lá. E aí, feito eu disse para vocês, né? Paciente também de uso de curativo, né? Por lesões extensas também é de risco para MRSA. E aí a gente vai dividir também o tratamento em duas situações, que é o paciente com menos de 7 dias de internamento e o paciente com mais de 7 dias de internamento. Então, menos de 7 dias de internamento, tazocin. Se alto risco de mortalidade, meropenem com vancomicina. Mas se o paciente tem mais de 7 dias de internamento, ou fez uso de carbapenêmico, ou apresentou internamento hospitalar prolongado, a gente já tem que começar a considerar dupla terapia, tá? Ou um meropenem com a polimixina, ou uma polimixina com a amicacina. A escolha aqui vai depender do rim do paciente. Se o rim do paciente estiver pior, a gente faz esse. Se o rim do paciente estiver aguentando, a gente faz esse, tá? Porque esse esquema é bom porque poupa o carbapenêmico. E aquela coisa, alto risco para mortalidade, fator de risco para MRSA, a gente entra com a vancomicina. Outra coisa que a gente precisa responder, tá, gente? É a questão da nebulização com antibiótico. E isso é uma questão bem polêmica, porque alguns médicos ainda usam isso, e eu digo que o Brasil não está preparado para essa realidade, por alguns motivos. Primeiro, as formulações de antibióticos para nebulização são formulações lipossomais. Então, a gente tem a amicacina lipossomal, gentamicina lipossomal e a colistina também lipossomal para nebulização. O que muito médico quer fazer é pegar a formulação endovenosa e aplicar para nebulização. Isso é gambiarra. E isso pode prejudicar o paciente. E eu digo a vocês que tem estudos para isso, mostrando que nesses pacientes aqui não houve diferença nenhuma em termos de mortalidade do paciente. E o que é pior, para fazer essa nebulização, a gente tem que ter uma equipe extremamente treinada. Primeiro que a gente já não tem a formulação do antibiótico para fazer essa nebulização. E a gente precisa de uma equipe extremamente treinada especificamente para fazer essa nebulização, porque ela tem tempo dependente, ela tem que ser preparada na hora, ela não pode ficar muito tempo ali, tá? E o paciente tem que interromper aquela nebulização a qualquer sinal de efeito adverso. Você vê que não mudou mortalidade. Então, não estou vendo benefício nisso, tá? E ele requer uma equipe treinada. Então, assim, gente, não é uma estratégia muito legal dentro do contexto da pneumonia no nosso país. Tempo de tratamento, tá? Isso foi visto em estudos, um estudo famoso chamado Antibiótico Menos é Mais, e foi revisitado esse estudo 2 anos depois, dizendo que antibiótico menos ainda é mais, mostrando que o tratamento de 7 dias ele é igual, em termos de desfecho, ao tratamento de 8 e 15 dias. E o que é melhor, 7 dias a gente deixa o paciente da gente mais livre. 7 dias a gente expõe menos o paciente a efeito colateral. 7 dias a gente consome menos os recursos do sistema de saúde. Então, 7 dias é o tempo chave ouro. Se meu paciente chegou no 7º dia e não melhorou, gente, é hora de repensar se aquela terapia está funcionando mesmo ou se o diagnóstico é pneumonia mesmo. E aí, dentro desse contexto, né, isso foi avaliado, né? Pacientes com pseudomonas, acineto, né, e entre outros,
O tempo de ventilação mecânica também, né, a recorrência da pneumonia, tudo isso dentro desse contexto, a gente viu que o tempo de tratamento de 7 dias e de 8 dias, 15 dias, não mudou o tempo de recorrência. Não mudou também o tempo de ventilação mecânica quando comparado a tratamentos mais prolongados. Não mudou também a mortalidade. Não mudou também a questão de falhas de tratamento e não mudou o tempo de hospitalização. Quer dizer, mudou, né? O paciente que fazia o tempo mais prolongado ficava mais tempo no hospital. E aí, dentro desse contexto, gente, menos é mais. 7 dias é o dia preconizado, tá? Se não está resolvendo, a gente tem que rediscutir essa terapia. E é isso, gente. Assim, você vê que pneumonia está ficando cada vez mais difícil no contexto dessas bactérias multidroga resistentes. E aí a gente tem que sempre prezar pela prevenção. O melhor é que a pneumonia não aconteça. E aí vem um contexto que, assim, a enfermagem tem um papel muito importante nisso aqui também, porque algumas medidas a gente faz no dia a dia. Higienizar as mãos é para todo, mas manter a angulação a enfermagem ajuda muito nisso, né? A questão da aspiração endotraqueal, a evitar a reintubação do paciente e fazer a troca e datar todo o circuito ventilador, os filtros, etc. Tudo isso tem que ser trocado regularmente. E a questão do nível de sedação desse paciente, que precisa ser revisto dia após dia. Esse paciente tem que estar acordado o máximo possível para ele poder reagir a patógenos e etc. E o quinto aqui, sempre importante, é a higienização oral, tá? Dentro do contexto da prevenção também do paciente, a gente tem que estimular a cessação do tabagismo, controlar a asma e doenças crônicas pulmonares, evitar o uso indiscriminado do inibidor de bomba de próton. E assim, é interdisciplinar isso, viu, gente? Se alguém por exemplo, da físio, da enfermagem, flagrar um inibidor de bomba de próton ali, questione seu médico. Será que precisa que esse inibidor de bomba de próton esteja ali? Use indiscriminado de nebulização, tá? A nebulização é no contexto do paciente tem um broncoespasmo. Nebulização não é para hidratar a via aérea, tá? Não existe isso. A saúde oral muito importante e a atividade cardiopulmonar. A fisioterapia entra muito bem aí para promover isso. E aí é isso, gente. Se eu pudesse, assim, dentro do contexto todo, falar alguma coisa para vocês, assim, que pudesse ficar, não está pegando aqui, eu acho, sobre a questão da higienização das mãos. Eu acho que isso daí é o papel-chave na prevenção desses pacientes. E vamos parar, assim, de fazer terapia demais, tá? 7 dias, é ótimo. Se não deu, rediscuta esse paciente. E é feita aquela coisa, o básico funciona, menos é mais. Qualquer coisa, estou aqui à dúvida para esclarecimentos. Parabéns, João Paulo. Excelente. Obrigado, doutora Paula. Alguém tem alguma dúvida? João, show de bola, cara. Tu é fera demais. Eu tenho, cara. Eu queria fazer umas provocações para você. Quando é que a gente usa corticoide, né? Uma dúvida muito comum, quem trata pneumonia é saber quando usar corticoterapia, né? E que forma de administração? Se é corticoterapia via oral, interal, né? Ou parenteral? Quando é que a gente aborda isso? A corticoterapia, deixo bem claro que ele não mudou desfecho primário, ele não muda a mortalidade, tá? A corticoterapia aí, ele entra no contexto para evitar que o paciente entre em ventilação mecânica. Mas nos estudos ele não mudou a mortalidade. Então, qual é o contexto? É o paciente que está com a pneumonia grave. Por exemplo, um paciente que está com taquipneia, hipotensão, ele vai se beneficiar com corticoterapia por 2 a 4 dias, que é só aquele período da inflamação ali inicial para evitar uma ventilação mecânica. Acima disso, não há benefício nenhum, nem para desfecho secundário, que é a intubação, nem para desfecho primário, muito menos, que é a mortalidade. Perfeito. Outro ponto também que a gente às vezes observa é o seguinte: você falou muito bem do perfil microbiológico, né? A gente tentar fazer as culturas. Só que alguns colegas e tal, a gente vê como conduta solicitar cultura de orofaringe. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. A cultura de orofaringe,
Já foi feito estudo com isso, vendo a viabilidade dela no contexto da pneumonia. E realmente, assim, a cultura de orofaringe, como o nome já diz, orofaringe, ele não tem nenhum, não dá nenhum benefício diagnóstico no contexto da pneumonia, tá? Quando é que ele vai dar benefício? Simplesmente naquele paciente que tem a faringoamidalite crônica ou de repetição. Esse é o único contexto que a gente pode usar a mão da cultura de orofaringe, e olhe que a sensibilidade dela não é muito boa. No contexto da pneumonia, ela não traz benefício nenhum. Perfeito. Excelente. Mais alguma pergunta, gente? João, boa noite. Parabéns aí Boa pela noite. apresentação. A dúvida é o seguinte: a gente tem muito dos nossos pacientes já confuso e desorientado, né? Então, assim, aquele fator de risco que você colocou, né, que tem a frequência respiratória, a hipotensão, a gente tem uma dificuldade nesse tipo de paciente que muito desse aí, às vezes nem fala, né? Então a gente perde esse parâmetro totalmente como fator de risco, né? Da confusão, né? A gente sabe que tem o delírio do idoso, né? Tem aquele delírio, fica mais fácil, mas tem uns que muitos dos nossos pacientes são acamados, não respondem, então a gente perde um parâmetro importante dentro daquele parâmetro que você colocou lá, né? Que tem a frequência respiratória, os exames e não me lembro qual é o outro, acho que é hipotensão, se não me falha a memória. A temperatura, entendeu? Isso. Mas tem uma coisa muito importante aí, porque esses critérios, eles não é só para ver a questão também de quão grave está a infecção. Esses critérios, eles são importantes também para ver qual será o desfecho do meu paciente, dado o status basal dele. Então, se eu tenho um paciente que já é sequelado do ponto de vista de consciência, etc., então a gente já tem um ponto de partida desfavorável mesmo, tá? Aquele paciente que não tem um nível de consciência legal, ele já pode fazer uma broncoaspiração a qualquer momento. Então, infelizmente, ele vai pontuar, mesmo sendo algo de condição basal dele, porque aquilo ali pode levar a uma broncoaspiração. E aí a gente sabe muito bem a intercorrência que é isso, né? O transtorno que é. Alguma pergunta? Só reforçando, né, João? Assim, uma coisa que a gente vem comentando, você comentou também, é o tempo de terapia, né? Antigamente se tinha muito, era preconizado 7, 14, 21 dias de tratamento, né? Para diversas infecções, a gente sabe que cada vez mais, menos é mais, né? Feito você falou do estudo que foi revisitado. Então, assim, acho que fica a dica, né? Se o paciente tá fazendo 5 dias de tratamento, não teve resposta, não é esse antibiótico que vai fazer milagre, né? Tem que pensar em novas abordagens e tal. Perfeito. João, queria fazer primeiro comentário, parabéns pela apresentação objetiva e bem direcionada para o nosso paciente. Apenas como gostaria de um comentário seu a respeito. Primeiro, de alguma forma, nós temos hoje um grande volume de pacientes idosos frágeis, né, acima da uma faixa etária elevada, e imunossuprimidos, né? Obviamente pelo tempo, pelas comorbidades, alguns em tratamento de leucose ou de doenças que exigem alto consumo. E isso a gente, de qualquer forma, tem que fazer uma consideração importante, né? Tendo em vista que mais de 70% dos nossos pacientes estão nessa faixa etária mais elevada. E aí eu acho que cabe uma observação, um comentário teu a respeito. Além do que, acho muito importante a colocação em relação à medicação oral, essa coisa de que a gente em casa pode fazer e pode acompanhar, se utilizar mais ainda do antibiótico oral, a exemplo, não apenas da azitromicina, quando a gente pensa no micoplasma, além da levofloxacina, como uma alternativa de antibióticos orais para que a gente possa tratar nossos pacientes, né, de longa permanência
pelo fato de estarem em domicílio também. Acho que é importante você fazer esse comentário, principalmente pelo custo, tendo em vista que a gente tem grande parte dos nossos pacientes em diárias empacotadas e que a gente tenha que ter essa preocupação também da gestão nossa em relação a isso, né? Perfeito, doutor Romualdo. Puxo primeiro a situação para nossos pacientes de extremo de idade, né, fragilizados, que esses pacientes eles não têm uma boa adaptabilidade para grandes agressões. E querendo ou não, gente, um antibiótico é uma agressão. Ele está ali para tratar a infecção do paciente, mas ele vai também agredir o paciente. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente faz um antibiótico desnecessário, no tempo desnecessário, eu estou expondo um paciente a um efeito adverso. E como a gente teve algumas situações em que o antibiótico era para ser feito em 7 dias, o paciente fez em 10 e aí desenvolveu insuficiência renal. Essa insuficiência renal levou o paciente à diálise. Vê como isso está causando um transtorno no paciente e está encarecendo a assistência dele. Outra situação também é falando em termos de custo, né? É a diferença do antibiótico oral para o antibiótico endovenoso. Vou trazer aqui para vocês em termos de números, tá? Eu não sei se está bem atualizado isso, mas uma ampola de ceftriaxona custa entre 8 e 10 reais e um levofloxacino comprimido para compras de CNPJ hospital, né, sai entre R$ 1 e R$ 2 cada comprimido. E isso veja onde a economia tá entendendo? E assim, eu não digo economia só para a gente, para interno. A economia, ela vai para o paciente também, porque quanto mais recurso da gente sobra, melhor esse recurso pode ser alocado na qualidade de assistência ao nosso paciente. E essa diferença, João, você falou de um antibiótico que é teoricamente barato, né? A ceftriaxona, né? A gente vai para um universo ainda mais distante, né? Quando a gente usa antibióticos de largo espectro, né? O custo é absurdo. E Perfeito. principalmente, Rafael, utilizar no caso, a gente pensar, né, sempre na possibilidade do micoplasma, né? Que Isso. é uma coisa que, com o advento de novos antibióticos, a alquimia chegando, né, avançando, o pessoal lá atrás esqueceu de que a azitromicina trata e que as quinolonas também, né? Verdade, chefe. Mais alguém, pessoal? O pessoal tá meio tímido aí, viu, Rafael e João? Mas pode ter certeza que a apresentação foi muito boa, muito esclarecedora, João. João, Isso é que é o objetivo. Excelente, enriquecedor e realmente, mesmo para a gente que não atua diretamente com o paciente, um aprendizado significativo. Foi muito, muito bom. Obrigada e é muito importante que a gente saiba que essa aula está sendo gravada, então a gente vai poder divulgar para aqueles que não puderam assistir agora. O conjunto de pessoas foi importante, né? Tiveram 37 pessoas assistindo, mas assim, vai ser muito enriquecedor, inclusive para os cuidadores, para as enfermeiras, a recomendação que você faz da higiene bucal e de outros cuidados que são tão importantes. Muitíssimo obrigada, João. Exatamente. Obrigado pela oportunidade também de estar esclarecendo sobre o assunto. Fico à disposição para próximos encontros, né, que eu tenho certeza que haverão. Acho que cada encontro desse que a gente cresce, né, como profissional e como pessoa. E aí eu acho que essa oportunidade é única e tem que estar ocorrendo sempre. Muito, muito bom, João. É isso aí. E Muito parabéns obrigada. à CCID aí. Isso, obrigada, Obrigado. Romualdo, pela essa coordenação, por convocar todo mundo, Rafael, pela coordenação. Muito importante que nossa instituição valorize sempre o aprendizado e aprendizagem, né? Hoje é aprendizagem e que a reciclagem que seja tão importante sempre no dia a dia das nossas atividades. Muitíssimo obrigada. Boa noite Eu a que Obrigado, todos, Paula. agradeço. gente. Boa Obrigado, Obrigado. doutor noite. Boa Romualdo. Um noite. abraço. Boa Obrigado, noite. João. Um abraço, gente. Muito Um bom. abraço. Tchau, tchau. Importante.